queridos amigos, queridos irmãos, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. E eu convido você a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like, a compartilhar esta mensagem. Sem dúvida alguma, você pode muito nos ajudar a chegar muito além. O tema desse trimestre será abordagem sobre a mordomia cristã, falando especificamente sobre tempo, bens e talentos. E o tema desta terceira lição, aliás, dessa quarta lição, é a mordomia da família. Amigo, está imperdível esta lição. E o texto de ouro, o texto áureo, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo de número 24, versículo 15. A verdade prática diz: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. O objetivo geral fala conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Porém, este objetivo geral é subdividido em 3 pontos. O primeiro, destacar a família no plano de Deus. O segundo, explicar a mordomia da família. O terceiro, radiografar a família cristã sob ataque. Amigos, quando se refere à família, é algo assim que da nossa intimidade, do nosso dia a dia. E o tema desta lição, a temática é sobre a intimidade, a família, porque falar de família fala do dia a dia, do nosso dia a dia. E o primeiro tópico fala a família no plano de Deus. O primeiro subtópico diz a instituição do casamento e o segundo subtópico fala sobre a origem da família. Amados, quando se refere a assuntos relacionados à família, eu aprendi que é onde as máscaras caem. Qualquer um pode ser um ator no púlpito, no trabalho, pode vender uma imagem de cristianismo em qualquer lugar, mas é na sua casa que as máscaras caem. Sabe por quê? Porque é dentro de casa que nós mostramos realmente quem nós somos. Então, as pessoas que convivem conosco, realmente elas sabem quais são as nossas virtudes e as nossas fraquezas, as nossas qualidades e os nossos defeitos. É por isso que quando olhamos para a família, temos também que ter um entendimento social, porque a família, ela é a célula máter da sociedade. Então, inclusive, vale ressaltar que quando uma sociedade está corrompida, está desequilibrada, está podre e ela está comprometida com o mundo, isso demonstra claramente que a família corre um risco gravíssimo, porque se a célula principal da sociedade é a família,
é sinal que nestes dias precisamos fazer um muro de proteção para proteger a família. Na condição de mordomo fiel, o cristão, ele precisa cuidar, administrar, gerenciar, liderar a família, porque dias passam, anos passam e a cada dia o mundo, o diabo e a carne, elas se tornam, na verdade, traiçoeiros para criar uma série de armadilhas e comprometer a família. É por isso que quando olhamos no livro de Gênesis, percebemos que Deus fez a união de Adão e de Eva. E percebemos que nesta união foi chamado, na verdade, ou posso parafrasear e dizer, e Deus fez a família. Um outro fator também que podemos colocar aqui é que antes de qualquer projeto, antes da igreja, antes do Estado, Deus pensou na família. Amados, quando falei sobre a intimidade, é porque os nossos dias são muito comprometidos. Por exemplo, passamos das 24 horas, 8 horas passamos dormindo, 8 horas passamos trabalhando e 8 horas passamos se programando. É importante que quando olhamos para isso e percebemos, precisamos estar mais perto da família, tirar mais tempo com a família. Olhando para o livro de Gênesis, percebemos no livro de Gênesis que existia uma promessa que Deus fez para Abraão. E a promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis capítulo de número 12, diz assim, e abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Isto quer dizer que o projeto que Deus tinha na vida de Abraão é que sobre a minha vida e sobre a tua vida está a bênção de Abraão. Ou seja, Deus promete abençoar as famílias. E é importante que a bênção de Abraão, que Deus prometeu ao patriarca, ela alcança a família, ela alcança a tua e a minha vida. Prosseguindo para neste tópico, percebemos também que este projeto de família, ele é um projeto diário, um investimento diário. É, na verdade, um empreendedorismo que vai exigir amor, dedicação, humildade, devoção e, acima de tudo, compromisso. Vamos ao segundo tópico desta lição: a mordomia da família. A mordomia da família, este tópico ele traz o primeiro subtópico, os princípios que regem o casamento cristão. O segundo subtópico diz a prioridade da família. E o terceiro subtópico fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. Amados, aqui precisamos
pontuar que os princípios da família cristã, essa característica de princípios, ela está baseada nas escrituras sagradas. Primeiro, os princípios estão moldados em Gênesis, que Deus uniu macho e fêmea, homem e mulher. Então, não existe ali o casamento entre um homem com outro homem e uma mulher com uma outra mulher. A união abençoada por Deus é macho e fêmea, homem e mulher. Um outro fator também é que hoje, na atual conjuntura, percebemos que na sociedade local e por onde passamos, eu, por exemplo, sou atleta pela misericórdia de Deus, e eu percebo que tem pessoas talvez que possam me ouvir isso aqui e não vá gostar, mas, por exemplo, nas academias, a gente percebe literalmente gays com comportamento, com aparência, melhor falando, de hétero. E também mulheres que são gays, que são lésbicas, e que elas, na verdade, têm uma cara de mulher, cara de hétero, aparência de hétero. Então, hoje, na sociedade que vivemos, no mundo que vivemos, eu até me lembro que outrora poderíamos dizer, quando encontrávamos um homem e uma mulher, né, aliás, dois homens se acariciando, se beijando, eu me lembro que eu chegava a dizer, para com isso, Deus tem um projeto na tua vida, isso não é para você, e tal, e etc, e tanta coisa. Hoje, até para se aproximar ou falar, tem que saber falar. Não pode mais chegar com toda aquela contundência, não pode mais chegar com toda a personalidade de João Batista falando ali, porque de uma certa forma isso pode gerar constrangimento e até um processo judicial. Também, o que é interessante também é quando se refere a monogamia e bigamia. O projeto de Deus, na verdade, ele está baseado que é o princípio da monogamia no plano original de Deus para o casamento. O princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne, segundo Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24. Porém, quando olhamos o comportamento da bigamia, esse comportamento da bigamia, ele mostra que um homem pode ter 2 ou 3 ou qualquer outra quantidade de mulheres. Mas, cientificamente, já foi provado que o homem não consegue amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Não. Ele não consegue. Ele pode ter uma paixão, mas amor de verdade, não. Tanto o homem quanto a mulher. Isso mostra que o plano de Deus era real, era óbvio. Um outro fator também, quando se refere à prioridade da família. A prioridade da família, podemos fazer alguns pontos aqui. Primeiro, tem pessoas que elas cuidam tanto dos outros
e esquecem dos que estão dentro de casa. Tanto é que se vê vários filhos de crente nos presídios, se vê vários filhos de crente delinquentes, se vê vários filhos de crente estando na contramão, estando, na verdade, à margem da sociedade. E se pergunta, por que isso? Na grande maioria das vezes, são pessoas que tiraram tempo para ganhar o mundo e esqueceram e acabaram perdendo a sua casa e a sua família. Exemplo disso, podemos olhar a vida de Noé. A Bíblia fala que Noé, ele entrou na arca, ele e toda a sua família. Sabe o que isso quer dizer? Ele não aceitou que nenhum dos seus, na verdade, ficassem. Todos entraram na arca. Queridos, se você não consegue convencer com a mensagem da palavra, do evangelho, os seus, você vai convencer quem? Vai enganar quem? Vai tapear quem? Meu irmão, nós temos uma missão muito grande de fazer com que nossa família entre na arca. Também quero aqui pontuar o que o comentarista disse. Biblicamente, o crente deve priorizar, primeiro, Deus, segundo, sua própria vida, terceiro, seu cônjuge, quarto, seus filhos, quinto, a igreja local, tá? Importantíssimo. Primeiro, Deus, porque Deus tem que estar acima de todas as coisas. Segundo, sua própria vida, porque ele precisa tirar tempo para ele. Importante isso, pense nisso. Uma coisa é você tirar tempo para a família, a outra coisa é você tirar tempo para você. Terceiro, o seu cônjuge, querido, aqui tem uma responsabilidade muito grande. É dito na palavra de Deus, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu irmão, olha esse comparativo. Amar comparado, assim como Cristo amou a igreja, meu irmão, Jesus deu a sua vida. Isso aqui é muito profundo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a chegar a esse nível aqui. Seus filhos, nossa geração, nossa semente. Ah, meu irmão, como nossos filhos estão precisando que tiremos mais tempo para eles. Que venhamos, na verdade, dar mais atenção. Que venhamos, na verdade, dar mais amor, mais carinho, mais atenção. Bater mais papo com eles, abraçá-los. Isso é sério. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, o traficante fica de olho. A prostituta fica de olho. O mundo está aí fora. E precisamos abraçar os nossos filhos, aconchegá-los a nós. Por quê? Senão o mundo faz isso. Também, quando se refere à igreja local. Por último, a igreja local, sabe por quê? Cargo, funções, essas questões todas, rótulos e também as divisas ministeriais, isso são todas passageiros. Queridos, e aqui eu quero finalizar esse tópico com uma palavra. Davi foi o melhor dos reis de Israel. Foi o mais condecorado com vitórias. Mas também ganhou o título de pior pai que existiu na Bíblia. Pior. Por que isso? Porque ele cuidou tanto das coisas do reino e esqueceu dos seus filhos. Queridos, é importante que venhamos, na verdade, dar tempo para eles, amor, atenção e quando for para falar a verdade, confrontá-los olho no olho, olho no olho, olho no olho. Outra questão também. Este mundo, ele e esta sociedade, diz a Bíblia, jaz no maligno.
nós precisamos ser mais espertos que este mundo. Porque se nós não formos mais espertos, a Bíblia diz assim, que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E aqui, queridos, eu quero colocar aqui um ponto muito interessante, que é o terceiro subtópico. Um ataque, aliás, o terceiro tópico. A família cristã sob ataque. E o primeiro tópico fala o ataque do Estado materialista. O segundo, o ataque da famigerada ideologia de gênero. E o terceiro, um ataque a Deus e à ciência. Primeiro, este mundo, esta sociedade, esse sistema, ele jaz no maligno. Está afundado, está quebrado. Um fator importante para pontuar aqui é que, para você ter uma noção, a sociedade local não pode colocar as normas, as regras e os princípios sobre os nossos filhos. O evangelho e os princípios da palavra precisam estar acima, no topo e, acima de tudo, no coração. Um outro fator também, baseado nos subtópicos que eu li, nesta sociedade, ou a igreja tem uma família forte e poderosa, se ela não tem essa personalidade cristã, ela vai ser corrompida pela lama e pelo mundanismo que existe na sociedade e vai invadir e manchar a igreja. Para terminar este tópico, eu tenho pelo menos 5 conselhos para você. O primeiro conselho para você: não brigue, não discuta por causa de filhos. Não tenha preferência por nenhum deles. Seja, na verdade, e tenha, na verdade, um tratamento de igualdade. Sabe por quê? Quando começamos a tomar partido por um filho e por outro, começamos a criar feridas no coração de um, feridas no coração de outro. Começamos a ter problemas de autoestima ou de baixa estima, ou num ou outro. E outra coisa, os filhos crescem, os filhos casam, os filhos se mudam na nossa casa. E o que acontece é que eles vão embora e nós ficamos com as mágoas, com os rancores, com as marcas, com as tristezas das discussões lá do passado por causa dos filhos. Então, pare com isso. Não tenha partido por nenhum. Trate a todos com igualdade. Segundo conselho que eu lhe dou é que se você é vítima de espancamento, se você é vítima de alguém que está lhe humilhando, lhe anulando, lhe entristecendo de dia e de noite e deixando marcas no coração, se você é aquela esposa que apanha do marido ou aquele marido que apanha da esposa, eu te digo algo. Parece ser duro, parece ser difícil falar, mas eu te falo, denuncie o espancador. Marido que, na verdade, espanca a esposa, que dá, na verdade, surras na esposa, que deixa ela com hematomas, que marca a vida dela e a alma dela, precisa ser denunciado. Pastores não podem encobrir essas falhas, esses pecados, essas transgressões. Pelo contrário, devem denunciar. Sabe por quê, queridos? É por isso que tem acontecido muitos genocídios no mundo, inclusive aqui no Brasil. Aliás, feminicídio.
E um outro conselho também é que tenha o cuidado com a pornografia. Tenha cuidado, verifique o smartphone, verifique, na verdade, o celular, o tablet, os notebooks, verifique, cuidado, vigie, faça uma vistoria, monitore. A pornografia tem atrapalhado a vida de muitos maridos, esposas, filhos e etc. Precisamos monitorá-los. E também, que é importante, tenha o cuidado com a sua vida financeira. Na verdade, uma família com problemas financeiros é uma tendência ou uma possibilidade de uma crise. Se você puder manter o equilíbrio financeiro, dê duro, se sacrifique, dê o seu melhor, aprenda, na verdade, a se sacrificar para apresentar e dar o melhor. Mas não deixe, na verdade, a sua família viver crise e após crises, problemas após problemas financeiros, porque se isso acontecer, isso pode te trazer muitos males e muitas dificuldades. Então este é o conselho que eu lhe dou pela palavra de Deus, para você, na verdade, monitorar, cuidar e guardar a sua família. Deixo aqui um forte abraço e que Deus te abençoe e te guarde. E não saia daqui sem antes deixar o seu like, se inscrever e fazer parte dessa jornada. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.